Evangelho segundo João, no seu capítulo de número 11. Hoje nós falaremos sobre o grande milagre de Jesus, de tantos que ele realizou, tido como o maior de todos os milagres, que é a ressurreição de Lázaro. Não sei se todos que aqui estão já ouviram alguma pregação a respeito da ressurreição de Lázaro, mas é um texto muito precioso e caro ao coração de cada um daqueles que teve encontro com Cristo, daquele que nasceu de novo. É um texto que toca em nós de maneira muito profunda. Diz assim a palavra do Senhor, eu lerei apenas o primeiro verso, depois nós iremos explanar os demais versos de maneira sintética, mas tentando elucidar, esclarecer o que o texto tem a nos dizer. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta hora, Pai, em total e completa dependência do Senhor. Estudamos o texto, nos preparamos, mas se a iluminação não vier da Tua parte, nós não conseguiremos pregar a mensagem da maneira devida. Por isso nós Te pedimos, Pai, a iluminação, a orientação, que o Senhor nos conduza nesta hora. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, Jesus, ele possuía 3 amigos numa mesma família. E quem eram eles? Lázaro, quem mais? Marta e Maria. E aí, como acontece, em momentos da nossa história, não tem jeito, é inevitável, alguém fica enfermo, o que traz profunda tristeza ao nosso coração e dor. E como se não bastasse a enfermidade, essa enfermidade redunda em óbito, em morte. E ainda hoje, para nós, não existe nada tão devastador como a perda de um ente querido. É algo que nos machuca, nos deixa desarticulados e que nos faz pensar a respeito do valor da vida, daquilo que nos espera, daquilo que nos aguarda. E o texto vai nos dizer, versículo de número 2, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. Então veja que esta família era uma família com a qual Jesus se relacionava e nutria um grande e profundo amor. A relação de Jesus com as pessoas não era uma relação fria, não era uma relação instrumentalizada, daquelas que a gente apenas usa as pessoas. Não. Jesus, mesmo sendo Deus e verdadeiramente homem, Jesus, ele se relacionava com as pessoas de maneira sincera e de maneira verdadeira. E o texto nos fala então, meus irmãos, de maneira muito clara, que ele estava enfermo. Ele fala da importância desta mulher chamada Maria, que era o nome comum da época, e ele fala que ela prestou um grande serviço de espiritualidade a ele mesmo, é o que o texto nos diz através de João. E quando chega no versículo de número 3, o texto vai dizer assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Ou seja, elas sabiam que Jesus tinha uma relação de afeto e de amor com Lázaro. E isso mostra para nós que é possível a gente amar uma pessoa do mesmo sexo, sem que isso envolva nenhum tipo de ideia promíscua ou sexual.
É possível nós amarmos pessoas da maneira bíblica, da maneira equilibrada, da maneira correta. E não podemos maldar isso. E o texto fala que Jesus realmente amava Lázaro. E as irmãs sabiam disso. O que mostra para nós que o nosso Deus, ele não é um Deus indiferente, um Deus distante. Embora sendo Ele Criador dos céus e da terra, ainda assim Ele vem para perto de nós, Ele se aproxima de nós, Ele interage conosco, Ele pervade a história e Ele participa de cada evento, de cada instante, de cada situação da nossa existência. É Ele quem nos idealiza, porque Ele é o início de todas as coisas, Ele é o alfa. E é Ele também que conclui a nossa própria história, é Ele que nos chama no devido momento, Ele também é o ômega. Ele não apenas planeja, mas Ele também conclui. E o texto diz mais a nós ainda, meus irmãos. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Deus é tão poderoso, meus irmãos, que até os momentos mais tristes da nossa existência, ainda assim, eles concorrem para algo proveitoso da parte do nosso Deus. Então, para Deus não há a impossibilidade de transformar algo negativo aos nossos olhos em algo que vai redundar em bênção, em glorificação do nome do nosso Deus. Eu diria para você, nesta manhã, até mesmo os sofrimentos que nós temos, os desafios que nós enfrentamos, embora não entendamos no momento exato por que eles ocorrem, ainda assim, eles têm um papel da parte de Deus. São aprimoramentos para a nossa própria existência, para a nossa própria espiritualidade. Então, Jesus seguro, porque Jesus é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da vida e da morte, Ele entra na história de Lázaro para fazer um grande, um maravilhoso, um portentoso milagre. Mas só que esse milagre, ele redundaria na glória do próprio Deus. Ele serviria de testemunho para aquelas pessoas que ainda olhavam para Jesus de maneira incrédula. Aqueles que desconfiavam, aqueles que não acreditavam, aqueles que achavam que, assim como outros milagreiros da época, Jesus era apenas mais um que fazia seus milagres. Mas só que Jesus faz o milagre dos milagres. Jesus vai ressuscitar Lázaro. E o texto prossegue nos dizendo da seguinte forma: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus estava aproximadamente de Betânia, onde residiam os irmãos Lázaro, Maria e Marta. Ele estava a 30 quilômetros de distância. Mas ele se demora mais 2 dias, mesmo sabendo que quem estava enfermo era Lázaro. Mas ele se demora por 2 dias ainda. Versículo 7, depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Como você quer voltar para a Judéia? E olha que Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E se Jesus voltasse para lá, acenderia ainda mais a raiva dos judeus contra ele, e ele poderia vir a ser apedrejado, porque essa era a vontade dos judeus em relação a Jesus. E os seus discípulos, pensando em se proteger, mas também em proteger o mestre, eles pensam: como assim? Você quer voltar para Jerusalém, para a região da Judéia, onde você corre profundo e grande risco? Qual de nós não tem esse tipo de cuidado? Qual de nós, quando pensa em visitar aqueles bairros que sabidamente são mais violentos, a gente não pensa 2 vezes se vai ou não até aquele lugar? Todos nós temos um pouco de precaução.
E eles pensam assim, e dá para compreender o pensamento dos discípulos. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeças, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus está mostrando que os seus passos eram passos de pessoas que caminham na maior claridade. E quem já viajou e andou em algum lugarejo desprovido de iluminação, sabe o quão difícil e perigoso é andar por um caminho onde você não enxerga muitas coisas, exceto as estrelas dos céus. Ele está dizendo, não, nós caminhamos durante o dia. Nós temos o nosso caminho traçado pelo próprio Deus. Nada acontece conosco antes nem depois da hora. Tudo que acontece comigo e contigo também, acontece dentro do plano de Deus. Dentro daquilo que Ele idealizou, que Ele planejou. Os nossos encontros com as pessoas mais especiais da nossa existência. Os nossos verdadeiros amigos. O nosso futuro ou futura mulher ou marido. Todos esses encontros acontecem no tempo devido, no tempo preciso, marcado por Deus. E Jesus sabia disso. Ainda mais sendo Ele Deus, a sua morte não seria antecipada por ninguém. E diria mais a você nesta manhã, a sua morte não seria algo gerado por uma pessoa a despeito de Deus. Deus é quem determinaria a forma, um momento, um instante da sua morte. E o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo, no verso seguinte, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. E aqui uma coisa interessante dizer a vocês. Os discípulos não vão entender a linguagem de Jesus. Eles estão pensando da seguinte maneira, se ele adormeceu, qualquer pessoa pode despertá-lo, acordá-lo. Mas se esse sono não for o sono normal de cada um de nós, quando chegamos cansados, depois de um dia de trabalho, se esse sono for, na verdade, uma linguagem de um eufemismo para dizer que ele havia morrido, e é de fato o que estava acontecendo, esse despertar só poderia ser realizado por uma pessoa. E essa pessoa tem um nome. O seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que tem poder para ressuscitar. E aí o texto diz para nós, esclarecendo ainda melhor, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Eles estavam acreditando que talvez o sono pudesse ser reparador, para que ele pudesse se recompor, ou seja, para que Lázaro voltasse à sua saúde normal e plena. Porque nós sabemos que, por vezes, a gente chega em casa meio cansado, parece que vamos ficar febris, estamos aparentemente quase que gripados, e de repente a gente se deita, dorme, descansa, e quando despertamos, nós estamos recompostos, com força, com ânimo outra vez. E eles estavam pensando assim. Mas Jesus vai precisar ser mais claro ainda. Versículo 12, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, fala com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Gente, entenda, Lázaro morreu. Eu estou usando apenas uma linguagem metafórica, um eufemismo. Como a gente costuma dizer quando alguém falece, foi assunto aos céus. É uma forma de abrandar aquilo que é tão pesado, aquilo que é tão difícil da gente enfrentar, que é a morte. E o texto diz mais. Veja comigo. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu.
e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus fala, se eu estivesse lá, ele obviamente não teria morrido. Mas eu louvo a Deus, porque eu não estava lá. E assim ele morre. E uma vez morrendo, nós iremos para lá, e um grande milagre vai acontecer. Não é assim na nossa vida às vezes? Parece que tem que chegar um momento mais difícil ainda para a gente se deparar com a realidade que o momento é grave, sério, para a gente poder se quebrantar, se voltar para Deus finalmente, colocar nossa vida diante dEle e nos submeter a Ele. Não é necessário às vezes acontecer assim, porque senão a gente continua altivo, a gente continua prepotente, a gente continua se achando. Eu costumo até dizer que Deus, na sua terapia e na sua pedagogia, Ele às vezes impede que a gente cresça tão demasiadamente, porque talvez nós não soubéssemos lidar com a ascensão, com o progresso, com o sucesso. Para muitas pessoas, o sucesso, o progresso seria um grande malefício. E Deus conhece como é o nosso coração. Deus sabe o que se passa diante dele, sabe quem nós somos. E o texto diz mais, irmãos, vejam comigo. Olhe para a sua Bíblia e veja comigo. Então, Jesus disse que iria para lá. E veja só o que acontece. Veja comigo o versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimos. Tomé era o nome aramaico. Dídimo, o nome grego da mesma pessoa, que significa gêmeo. Tá? Disse aos condiscípulos, aos demais discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Veja comigo. Vamos também nós para morrermos com ele. Você lembra de quem foi Tomé? Tomé é aquele que todo mundo fala o quê? Que ele duvidou. Ele quis tocar nas chagas de Jesus para que pudesse ficar comprovado que era realmente Jesus. Então muita gente condena Tomé por este ato. Mas quando nós lemos o versículo de número 16, nós vemos que Tomé, ele, como todo ser humano, tinha seus momentos de muita fé, de muita coragem, mas também os seus momentos de dúvida, o que é tão próprio a nós humanos. Mas aqui, ele está disposto a ir para Judeia, para Jerusalém, inclusive para morrer por Jesus Cristo. Ele está disposto a entregar a própria vida por Jesus, se isso fosse necessário. Versículo 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Irmãos, 4 dias. Jesus se demora 2 dias desde que sabe do ocorrido. 4 dias. E havia uma crença entre os judeus que era a seguinte: até o 3º dia, a alma ainda permanecia próxima ao corpo. E haveria a possibilidade dessa alma voltar àquele corpo. Entenda isso. Eles acreditavam também que no 1º dia a pessoa poderia voltar a viver. No 2º dia, talvez algum anjo, algum ser angelical, mandado por Deus, enviado por Deus, poderia trazer outra vez à vida aquele que havia falecido. Mas havia a seguinte ideia entre eles: passado o 3º dia, não havia como a alma voltar ao corpo. E se isso acontecesse, só poderia acontecer se o próprio Deus o fizesse. E aquilo que eles queriam tanto negar, os judeus, que Jesus era e é Deus, acabou sendo uma conclusão indissipável, impossível de ser refutada. E Jesus intencionalmente, ele se demora por mais 2 dias ali, para somente chegar no 4º dia e assim ficar comprovado, de maneira cabal, que ele era o próprio Deus. O judeu teria que reconhecer: ele é Deus. E aí, irmãos,
O texto diz assim para nós: ao receber a notícia, disse Jesus. Veja comigo agora, mais lá na frente, no versículo de número 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Fé desta mulher. Ela reconhece que se Jesus estivesse ali, a vida dele seria preservada. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela sabia que aquilo que Jesus pedisse a Deus, Deus daria. Mas ela não cogita aqui na possibilidade da ressurreição. E o texto prossegue nos dizendo, versículo 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela está pensando aqui, está muito bem informada teologicamente. Tem muito crente que não sabe disso, que haverá uma ressurreição. Mas ela pensava que ele ressuscitaria lá no final, lá no último dia, quando todos igualmente também ressuscitariam. Mas só que Jesus tinha outros planos para a vida de Lázaro. Jesus queria que ele ressuscitasse e que com sua ressurreição o nome de Deus fosse glorificado. Que aqueles que ainda tivessem alguma dificuldade para acreditar, pudessem agora depositar a fé em Jesus Cristo. E aí, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia de vir ao mundo. Ela faz uma declaração aqui insofismável da sua crença e da sua fé. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Achavam que ela estava profundamente triste, queria ir ao sepultamento e ficar um pouco ali, perto do túmulo, chorando a saudade de seu irmão. E aqui mais uma coisa importante dizer para vocês, que nós estamos perdendo isso e temos que recuperar. Existem ações de espiritualidade que nós precisamos ter e empreender todo o esforço possível. Do que eu quero dizer? Se alguma pessoa amiga, se alguma pessoa íntima, amada, falece, é chamada por Deus para a eternidade, nós precisamos empreender todo o esforço possível para estar com os familiares da pessoa que faleceu. Isso é uma prova do amor de Cristo através de nós, aquelas pessoas. É uma prova de consideração e respeito. É uma das obras da misericórdia. E eu digo para você que não vai importar muito o que você vier a dizer naquele momento, mas a sua presença vai comunicar muita coisa. E aí, queridos, quando nós caminhamos mais para o final, e esse texto é tão precioso que eu não posso deixar de lê-lo na íntegra, embora seja muito extenso, no versículo 32 nos diz, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem que assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então veja, Jesus, vendo-a chorar,
E bem que assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Irmãos, um Deus que se comove. Ele era Deus, ele era homem, mas ele se comovia. Ele sentia a dor do outro. E mesmo em dias como os nossos, dias gélidos, dias de indiferença, dias em que as pessoas se separam e brigam umas com as outras, rompem amizades, laços profundos e fraternos, por tantas bobagens, nós vemos a face de um Deus que se fez homem, mas que se comovia, que chorava, que sentia. E triste coisa é quando os corações humanos deixam de ter sensibilidade, se tornam endurecidos, petrificados, empedernidos. E o texto diz mais, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. E no versículo 35, que na versão atualizada é o menor versículo da Bíblia, o texto vai nos dizer algo grandioso. No menor versículo da Bíblia, nós encontramos algo grandioso. O texto diz, Jesus chorou. O Filho de Deus chorou. Sentiu a dor. Ele sentiu a mesma coisa que nós sentimos quando um ente querido se vai para a eternidade. E só quem já perdeu alguma pessoa muito íntima sabe a dor que é. Sabe como é difícil. E ele chorou, diz o versículo 35. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Aquela foi a prova para aqueles homens de que Jesus realmente amava Lázaro. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Não era algo fácil de ser removido. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Ela sabia que o corpo já estava em decomposição, possivelmente já bem avançada. Ela sabia que dentro da ideia dos judeus, ele não teria mais como ressuscitar. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus não precisaria ter feito aquilo. Jesus não precisaria nem ter estado em Betânia. Jesus poderia com uma palavra ordenar e Lázaro ressuscitaria, porque em algumas oportunidades ele agiu assim. Mas ele faz com que aquele momento fosse algo cênico também. Ou seja, que aquilo tudo, como num grande teatro, num bom sentido, pudesse ser instrutivo para aquelas pessoas que não acreditavam. Por isso parece que às vezes, quando nós pregadores estamos anunciando a palavra, nós precisamos de alguma forma expressar com as mãos, com o olhar, com os gestos, algo que as pessoas sejam conduzidas a entenderem bem precisamente aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. E que assim haja o verdadeiro impacto nos corações. E aí, meu irmão, minha irmã, o texto diz assim, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Obviamente o morto não escuta nada. Então isso também, segundo alguns, seria uma forma de mostrar às pessoas que era ele realmente que estava operando aquele grande milagre. Vem para fora.
Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto num lençol. Ou seja, todo ele enfaixado. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Isso aqui aconteceu literalmente. Ele precisaria ser desatado. Ele precisaria da ação de outras pessoas para que o fizessem. E aqui alguns estudiosos, eles utilizam este verso para expressar algo de forma também espiritualizada. Aqui é real o que aconteceu. Eles deveriam, em obediência a Jesus, desatar aquele que estava morto e deixar que ele fosse. Mas alguns têm uma interpretação desse texto, desse verso, especificamente, também de forma espiritualizada, dizendo o seguinte: é Deus quem opera o milagre. Mas nós precisamos dos outros, para que tirem de sobre nós as faixas, aqueles impedimentos para que a nossa existência seja ainda mais plena e rica. Então, o milagre foi feito por Deus e exclusivamente por Deus. Mas, ainda assim, Deus quer que os seres humanos, que eu e você, que nós tenhamos um papel importante também na vida daqueles que ressuscitaram, naqueles que estão voltando à vida. E tem gente que não morreu como Lázaro, mas que está como que morto espiritualmente, precisando de redenção, da ressurreição de vida que só Jesus Cristo pode oferecer e proporcionar espiritualmente. E se você está aqui nesta manhã e se encontra assim, parece que a sua vida não é plena vida, falta alguma coisa, saiba que Jesus é aquele que pode te conceder a vida eterna, a vida que realmente é real e verdadeira. E aí, versículo 45, para a gente finalizar, e 46, muitos, por dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. O milagre serviu para que muitos que tinham suas objeções pudessem acreditar. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Eles foram denunciar o que Jesus fez, não como alguém crédulo, não como alguém que depositou a fé em Jesus e agora se tornou um discípulo, não. E a pregação tem esse papel. A pregação de todos os domingos, todos os dias, ela tem esse duplo papel. De um lado, identificar aqueles que são eleitos, mas que ainda não foram salvos. E por outro lado, também mostrar que são imperdoáveis aqueles que, mesmo sabendo quem é Jesus, que mesmo tendo ouvido o Evangelho, ainda assim relutam em entregar a vida a Ele. Meu querido, minha querida, eu quero orar neste momento, nos preparando para a Santa Ceia. Eu quero pedir por você, eu quero pedir por todos nós, para que este milagre, ele possa espiritualmente se processar na minha vida e na sua também. A ressurreição para esta nova vida que Cristo oferece. Sabemos que um dia Ele há de voltar e nós ressuscitaremos. Mas nós sabemos também que existe uma ressurreição espiritual que acontece aqui e agora, no tempo e no espaço, e que precisa acontecer durante o curso da nossa vida. Porque depois que nós fecharmos os nossos olhos, o nosso destino já estará cerrado. Eu quero orar por você e pedir a Deus que Deus esteja te ressuscitando espiritualmente, desatando todas as amarras através de irmãos e irmãs que caminharão com você. Você não ficará sozinho nem sozinha quando abraçar a fé em Cristo. Além de ter a companhia mais preciosa, que é a companhia de Deus, você terá uma família, você terá novos amigos, você terá novos irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial,
Nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã, pela alegria de estarmos aqui reunidos, de termos ouvido, Pai, esta leitura extensa da Tua Palavra, mais do que costumeiramente fazemos. Mas nós queremos te louvar e te bendizer, porque, por certo, o Senhor falou alguma coisa preciosa ao coração dos amados. Pedimos a Ti, ó Deus, que hoje seja um dia de ressurreição, que hoje seja um dia de nova vida, que hoje seja um dia onde as pessoas se encontrem com essa face amorosa de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que ama, que se compadece, que se comove, que vê o nosso sofrimento e se condói, que olha para nós em nossa tristeza e vem ao encontro para trazer alegria. Ó Deus querido, que a manhã de hoje seja marcante em nossa vida. Nós te oramos assim, Pai. Te agradecemos por isso. Pedimos ao Senhor também que agora que vamos partir do pão e beber do cálice, que o Senhor venha nos preparar, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus querido, nos perdoar pelos pecados que já cometemos, pelas palavras, pelos pensamentos, pelas ações e até mesmo pelas omissões. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, e uma vez perdoados por Ti, que nós possamos participar, ó Deus, com muita esperança do partir do pão. É assim que nós choramos e Te agradecemos em nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado.